Então, pronto, gravação começando, né? Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de revisão. Vocês estão vendo a minha tela? Que eu mudei, pronto, ótimo. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de revisão, certo? Nossa segunda aula de revisão, que é sobre, continuando as revisões da estrutura de redação, certo? Então, aqui eu coloquei nosso cronograma novamente. Na terça-feira, nós tivemos a revisão da aula sobre informações da prova e a revisão da introdução, certo? Nós já tivemos essa aula. E hoje nós teremos a revisão do desenvolvimento 1, certo? Enfim, seguiremos o cronograma até o final desse mês, se Deus quiser. Então, dia 15, já, na próxima terça, vamos ter a nossa primeira prática de redação, que eu estou elaborando ainda, certo? E eu preciso muito que vocês façam, porque eu quero ver como é que tá as aulas para vocês, como é que está sendo a revisão, se eu preciso reforçar mais alguma coisa, porque a redação é o momento que vocês me dão um feedback sobre a produção de vocês. Então, por isso que é de extrema importância, certo? Que vocês façam, por favor. Mas também aquela básica conversa, né? Respeitem os limites de vocês, um dia de cada vez, que a gente vai conseguindo levar essa quarentena, certo? Mas se precisarem de qualquer ajuda, eu estou à disposição desde agora. Então, começando a nossa revisão. O desenvolvimento 1. Eu acho, assim, na minha humilde opinião, eu acho que o desenvolvimento é o lugar mais fácil que o aluno pode se embananar. Porque tem tanta coisa para falar, tanta coisa para fazer, que o aluno tende a ficar, meu Deus, o que é que eu coloco aqui, o que é que eu faço, onde é que eu vou buscar argumento, e aí é nesse momento que ele se embanana, que ele se atrapalha, e às vezes acaba botando argumento que não comprova nada do que ele falou, e aí isso complica, certo? Porque o desenvolvimento, claro que a gente tem que se preocupar com as 5 competências do Enem, mas o desenvolvimento, ela diz respeito a 2 competências mais especificamente, que eu vou abordar isso com vocês. Mas, antes de tudo, eu queria conversar com vocês sobre qual é a função do desenvolvimento, certo? Para que o desenvolvimento ele está presente na redação? Então, o desenvolvimento vai ser o local onde o aluno vai poder argumentar sobre as problemáticas que ele apontou na introdução. Vocês lembram, né? Na aula passada eu falei sobre o conceito de problemáticas, o que eram as problemáticas, o que é que o corretor espera que você coloque nas suas problemáticas. Então, uma vez essas problemáticas apontadas na introdução, lembra, né? Que tem que ser 2, e caso você queira colocar 3, você vai ter que fazer 3 parágrafos para o desenvolvimento. Então, a primeira problemática vai ser no primeiro desenvolvimento, a segunda problemática no segundo desenvolvimento, certo? E o momento para inserir todo o repertório social, cultural, histórico, artístico, enfim, que o aluno tenha. Vai ser um momento que eu digo até para os meus meninos, vai ser um momento que eles vão ter para se amostrar e para mostrar que eles sabem o que eles estão falando, certo? Um momento que eles vão validar o argumento deles, validar o posicionamento deles sobre o tema, usando os mais variados argumentos que vocês tenham, certo? De sociólogo, filósofo, sei lá, geógrafo, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas, enfim, qualquer pessoa que seja... eu até recomendo que você use pessoas que são mais específicas para aquela área que se está falando, certo? Por exemplo, se o tema da redação for voltado para o meio ambiente, tudo bem você usar um filósofo, sociólogo, mas a partir do momento que você usa alguém que tenha conhecimento sobre o meio ambiente, alguém, não sei, um geógrafo, por exemplo, esse argumento ele vai ter mais um peso, certo? Então, por isso que é bom a gente conhecer um pouco de todos os mundos, digamos assim, para a gente poder argumentar e usar pessoas relevantes para o tema da redação, para o que está sendo pedido, certo? E quais as características de um bom desenvolvimento? Bom desenvolvimento é aquele que deixa claro sua relação com as problemáticas da introdução. Novamente, 2 problemáticas na introdução, uma problemática no primeiro desenvolvimento, uma problemática no segundo desenvolvimento. Além disso, ambos os parágrafos de desenvolvimento precisam estabelecer uma relação de coerência entre si, certo? Então, assim, uma prática que eu vejo que às vezes é muito comum de alguns alunos fazerem é fazer um parágrafo apontando coisas ruins sobre o tema e um parágrafo apontando coisas boas sobre o tema. Eu não aconselho isso, certo? Porque o tema da redação, normalmente, ele é um problema. Então, não faz sentido você apontar coisas boas sobre o problema, certo? Infelizmente, a gente tem que ser um pouco pessimista na redação, assim. Vê tudo com um olhar muito crítico, certo? O que é que precisa melhorar? Quais são os problemas? Quais são as coisas que precisa se superar para que o problema, que é o tema, seja resolvido? Então, assim, se você está falando em um parágrafo sobre os problemas, continua falando sobre os problemas, certo? Lembrando que sempre tem que ter ligação com o que você colocou na sua introdução.
Sempre iniciar o parágrafo com um conectivo. Por quê? A competência 4, que diz respeito a isso, a interligação das ideias no texto. Quando você coloca um conectivo, você já está evitando que o texto fique truncado, que as ideias fiquem soltas, certo? Mas, assim, sejam sábios também na hora de escolher os conectivos, certo? Se o texto pede um conectivo aditivo, coloque um conectivo aditivo, certo? Eu vou dar um exemplo muito bobo agora, mas que acho que vai ilustrar bem. Por exemplo, calma, deixa eu pensar. A menina é bonita, no entanto, ela foi Miss. Faz sentido essa frase? Não, porque o conectivo que a pessoa usou não liga os dois núcleos das frases, digamos assim. Se a menina é bonita, portanto, ou por isso, ela é Miss, certo? É um exemplo bem, assim, superficial, só para vocês entenderem e terem cuidado, porque isso não se aplica numa redação, a frase que eu acabei de usar. Mas acaba que muitos alunos, eles, ao invés de colocarem os conectivos corretos, entre aspas, eles acabam colocando conectivos o contrário do que deveria ser colocado, certo? Então, tenham cuidado também nessa questão dos conectivos. E a argumentação feita pelo aluno precisa estar clara, não abrindo espaços para segundas ou terceiras interpretações. Tudo bem? E aí eu trouxe uma listinha de alguns conectivos que vocês podem usar, que são conectivos muito visados, digamos assim, são conectivos que fogem do comum. Claro que tem alguns, tipo, o além disso é bem comum, mas tem outros que são mais novos, que as pessoas não costumam usar, né? A priori, antes de tudo, igualmente, analogamente, além disso, outro sim, ademais, inquestionavelmente, indubitavelmente. Calma que tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu aprovar. Inquestionavelmente, indubitavelmente, dessa forma, sendo assim, portanto. Então, esses todos são conectivos que vocês podem usar e que é até aconselhável que vocês usem para vocês preservarem a competência 4, certo? E aí, agora que eu entro na parte de competências que dizem a respeito ao desenvolvimento. Lógico que a gente deve pensar nos 5 desenvolvimentos, nas 5 competências, na verdade. Nas 5 competências que dizem respeito à prova do Enem. Mas o desenvolvimento, ele trabalha especificamente 2 competências muito específicas, que é a 3 e a 4, certo? A competência 3, que diz respeito à argumentação, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, certo? Isso é o que você vai fazer no seu desenvolvimento, certo? Essa é a competência master, digamos assim. E a competência 4, demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Foi o que eu falei. Lembra do exemplo lá, a menina bonita, por isso que ela é Miss? Não faz sentido você colocar um no entanto nesse momento, ou um porém, não faz sentido. Então, levem esse exemplo muito bobo para vocês na hora da redação, certo? Tenham cuidado com os conectivos que vocês vão usar, pelo amor de Deus. E aí, lembra que na aula passada eu mostrei a vocês que as competências, elas não se tratam apenas daquilo que elas mostram nesse textinho muito breve, entendeu? Elas vão além disso. E aí eu trouxe esses slides novamente para a gente reforçar bastante essa ideia, certo? A competência 3, ela fala da argumentação, mas ela exige que se tenha uma argumentação consistente e clara. Além disso, a defesa da tese, lembra que eu falei da tese lá no parágrafo da introdução? A gente vai revisar isso um pouquinho mais para frente. E também a coerência geral e a interligação entre as ideias. Por isso que os conectivos também são importantes, para fazer essas interligações de ideias já dentro do período, certo? E a competência 4, que diz respeito ao uso do tópico frasal, que eu vou até reforçar mais uma vez. O tópico frasal, ele é uma técnica nova, ele não é obrigatório se você não usar, você não vai perder pontuação, mas com toda certeza é um diferencial imenso e absurdo na hora que o aluno está fazendo a sua redação, certo? Eu coloquei esse asteriscozinho, eu até disse a vocês na aula passada que eu falaria melhor sobre isso, e hoje eu vou falar sobre isso, certo? Esse momento chegou. Mas além do tópico frasal, a gente também tem que ter coesão entre as orações, conectivo mais uma vez, orações e períodos de tamanho adequado e elementos referenciativos. Lembra que eu falei, um período, não escrevam períodos maiores que 3 linhas. É preferível que você escreva com menos do que isso, para seu texto não ficar muito longo, para não ficar vírgula em cima de vírgula e você se perder, certo? E os elementos referenciativos é a capacidade do aluno de fazer retomadas
ao longo do texto, certo? Que é você colocar sua tese na sua introdução e defendê-la nos parágrafos de desenvolvimento, é você citar a problemática, a primeira problemática na introdução e desenvolvê-la no primeiro parágrafo de desenvolvimento e a segunda problemática da introdução no segundo parágrafo de desenvolvimento, certo? É a organização textual, que a gente até viu que na aula passada isso é de extrema relevância para a redação do Enem, tá bem? E aí, agora falar um pouquinho sobre o tópico frasal. Gente, se eu estiver indo muito rápido, ou falando muito rápido, por favor, me avisem, que aí eu dou uma diminuída aqui no ritmo, tá bem? Mas, enfim, Conceição é minha porta-voz, qualquer coisa pode me interromper. O tópico frasal. Por definição, assim, de uma forma bem seca, bem, assim, pura, digamos assim, é uma oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo, certo? Então, os alunos, eles costumam colocar essa frase logo no início do parágrafo de desenvolvimento, porque é como se ele estivesse falando, olha, meu parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre isso aqui. E aí ele joga a frase, e aí no restante do parágrafo, ele vai trazer um argumento de algum filósofo, sociólogo, enfim, historiador, que fale sobre aquilo que ele apontou como problemática, e depois ele vai dar o ponto de vista próprio dele. O que é que ele pensa sobre isso? O que é que ele acha? No que é que isso influi? No que é que isso prejudica, certo? Tendo em vista que o tema da redação do Enem é um problema. E aí eu trouxe esse exemplo de redação para vocês, foi uma redação de um simulado de um cursinho que eu trabalhei como corretora, e aí eu trouxe esse exemplo para vocês. Eu já adianto que, assim, tem coisas nessa redação que eu mudaria, certo? Essa redação não é uma redação que eu dei nota 1000, tem coisas que eu melhoraria nessa redação, inclusive vou até apontar essas coisas para vocês. Mas por que eu trouxe essa redação? Porque eu acho que a divisão dos períodos está muito bem feita. Está muito bem marcado o momento que ele dá o tópico frasal, o momento que ele, ou ela, né, que eu não sei, mas eu vou falar ele, enfim, por ser convenção social, né? No momento que ele, o aluno, coloca o tópico frasal, no momento que ele defende o seu ponto de vista usando um argumento de um teórico, e por fim ele dá a opinião dele sobre o assunto, certo? E pode ver que esse tema esse desenvolvimento tem tudo a ver com o que ele apontou como problemática, certo? Mas ainda assim, tem algumas ressalvas que eu faria, que eu fiz, na verdade, nesse texto, no momento que eu corrigi. Vou só usar o mouse aqui para dar uma noção melhor a vocês. Aqui está cortado, certo? Aqui tinha texto, mas eu cortei. E aqui é a problemática. Essas duas linhas aqui são problemáticas. Eu já cortei direto das problemáticas, e esse parágrafo aqui, a partir desse com efeito, é o primeiro desenvolvimento. Mas olha só, lembra que eu falei na aula passada que tinha alunos que ou não davam espaço algum para esse parágrafo, e tinha alunos que davam demais? Esse aluno é um dos que dá demais espaço no início de parágrafo, não precisa de um espaçamento desse tamanho, certo? Então, novamente, a dica que eu dou, um dedinho indicador, começa a escrever depois desse dedo, certo? É mais que suficiente, tá de bom tamanho, tá ótimo, tá show. Não precisa um parágrafo desse tamanho. Mas, enfim, vamos continuar, né? O tema dessa redação é os desafios no combate a pandemias no mundo globalizado, certo? Então, eu me lembro até da pergunta que Augusto fez na aula passada, que ele fez, Beli, o que é que eu faço quando o tema da redação trouxer desafios, trouxer a importância, trouxer, enfim, palavras-chave como essa, que são muito importantes para que o aluno compreenda o tema da redação, certo? Então, quando se fala em desafios no combate a pandemias no mundo globalizado, o que é que o corretor espera que o aluno faça? Que ele cite os entraves, que ele cite os problemas, que ele cite aquilo que impede que as pandemias sejam combatidas. Se a gente pensar no cenário atual, o que é que impede que a gente tenha uma vacina para o coronavírus hoje? Quais são os problemas que a nossa sociedade tem que precisa ser resolvido para que se tenha uma solução para esse problema, certo? E lembrando também que aquele surto, digamos assim, de H1N1 que aconteceu há alguns anos, que aconteceu aqui em João Pessoa também, mas não foi tão forte. A gente não parou as escolas, não parou o transporte público, mas pela ciência também foi considerada uma pandemia, certo? Então a gripe suína H1N1 também foi uma pandemia, em uma escala bem menor do que essa que a gente está tendo agora, mas também foi pandemia. Eu não sabia disso, inclusive quando eu estudei e li, eu me impressionei porque eu não sabia. Mas só estou dando essa informação porque ele cita aqui pandemia de H1N1 para vocês não estranharem, certo? Então vamos lá. Antes aqui, o aluno fala fala que existem sim entraves para o combate a pandemias no mundo, e aí ele coloca
Dentre estes entraves, destacam-se as disparidades tecnológicas e as discrepâncias ideológicas presentes no território nacional e global. Então, vamos lá. Disparidades tecnológicas. Quando você lê, você fica, meu Deus, que disparidades tecnológicas seriam essas? É nesse momento que eu, enquanto corretora, percebi que o texto dele poderia ser um pouco melhor, porque ele poderia ter dado uma explicação melhor também já nesse momento. Mas em termos de organização, o texto dele está muito bom, porque olha só, vamos ler o desenvolvimento. Com efeito, vale ressaltar que, historicamente, o Brasil sempre foi dependente de outros países no que diz respeito à produção tecnológica. Esse é o tópico frontal do aluno, certo? E aí agora a gente vai ler o resto do parágrafo e vocês vão ver como ele resumiu o que ele quis dizer nesse começo do parágrafo, certo? E aí ele continua. Nesse sentido, conforme é que ele cortou aqui, bom. Nesse sentido, conforme afirma o geógrafo Milton Santos, a globalização transformou-se em um fenômeno perverso, que ampliou as disparidades entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, principalmente no campo técnico e científico. Como consequência, em cenários de pandemia, como o da H1N1, por exemplo, o sistema de saúde brasileiro mostra-se incapaz de responder adequadamente às necessidades da população, a saber, bons hospitais, a testagem massiva, resultando na ampliação do número de casos e na subnotificação. Então, vamos lá. Como eu falei, eu achei esse texto muito bem organizado. Perceba que a primeira problemática dele foi disparidades tecnológicas. E aí, no começo do outro período, do outro parágrafo, ele coloca: o Brasil sempre foi dependente de outros países no que diz respeito à produção tecnológica. Isso explica a disparidade? Explica o porquê dessa disparidade existir. Porque o Brasil é um país dependente, falando da sua tecnologia, de outros países. Ele depende de outros países para ter a sua tecnologia desenvolvida. E aí é nesse momento que eu digo que esse texto é um exemplo, porque é organizado. Perceba que a problemática dele, ele já explicou na primeira frase, na primeira oração, no primeiro período do texto. E aí depois ele trouxe um argumento de uma pessoa que tem poder para falar sobre isso, do geógrafo, e aí fala como a globalização ela se transformou em um fenômeno que ampliou essas disparidades entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, ele trouxe um argumento que validasse o pensamento dele sobre aquilo. E aí, no fim, ele dá a opinião dele, digamos assim, que ele pensa, ele defende que essa disparidade, ela prejudica no avanço tecnológico do país, no que diz respeito a equipamentos que cuidem da saúde, por exemplo, a testagens em massa, bons hospitais, como ele bem cita, e isso causa um grande número de casos e um grande número de subnotificações também. Então, apesar dos ajustes que eu faria enquanto corretora nesse parágrafo, nesse texto, eu acho ele muito bem organizado e acho que ele traduz muito bem essa ideia de tópico frasal, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido também essa parte. Se não entenderam, pode perguntar que Conceição, se não quiser falar, pode mandar aí no chat que Conceição lê, certo? Então, assim, depois que a gente viu toda essa teoria... Oi, susto que eu tive. Eu tenho uma dúvida... Volta lá, só para eu tirar uma dúvida. É porque o com efeito eu uso mais para quando for em caráter conclusivo, tipo o último período do meu desenvolvimento. Uhum. Mas nesse sentido aí tá bem no início. Aí como é? Eu tô usando da maneira errada? Não. O que rolou? Cabe aí? De forma alguma. O conectivo vai depender do contexto, certo? Para mim, ele colocou esse com efeito aí muito mais como se ele quisesse apontar as consequências do que ele citou anteriormente, certo? Se ele apontou disparidades tecnológicas e discrepâncias ideológicas como problemáticas, ele vai dizer, é como se esse com efeito fosse um de fato, certo? De fato, vale ressaltar que, historicamente, o Brasil sempre foi dependente de outros países no que diz respeito à produção tecnológica. Então, ele está explicando o porquê dele ter apontado esses dois tópicos como problemáticas. Então, esse com efeito está aí muito mais no sentido de justificativa, certo? De justificar o porquê que ele apontou as disparidades tecnológicas. E eu acho que coube muito bem nesse exemplo. E como eu conheço a sua escrita e suas redações, você também está usando de forma muito adequada. Não se preocupe com relação a isso.
Tá, ok. Obrigada, então. Imagina. Tem alguma dúvida por aí? Acho que ainda não, né? Quem quiser, gente, de verdade. Tem não. Pronto, show de bola. Podem ficar à vontade para perguntar, viu? Que eu não tenho problema nenhum para a aula para responder. Então, vamos lá. Então depois de toda essa abordagem, o que é que a gente pode entender como desenvolvimento 1 da redação? O primeiro desenvolvimento é o lugar que você vai desenvolver única e exclusivamente a sua primeira problemática, certo? Botem isso na cabecinha de vocês, por favor. Única e exclusivamente a primeira problemática. Tem gente que pega as duas problemáticas e fala das duas problemáticas nos dois parágrafos. Não façam isso, certo? Não é que esteja errado, mas isso não vai dar uma sensação de organização no seu texto. E os corretores, eles costumam reparar muito nisso, certo? Então, uma vez que o texto está organizado, que o corretor percebe que o aluno sabe o que ele está fazendo, a probabilidade dele tirar uma nota baixa é mínima, dirá quase que inexistente. Então, todas as dicas que eu dou aqui, dizendo para vocês não fazerem tal coisa, não é que seja proibido, mas eu estou dando a vocês algumas dicas de como proceder para mostrar para o corretor que você sabe o que você está escrevendo, você sabe o que você está fazendo e, consequentemente, tirar uma nota boa, que é o objetivo de todo mundo aqui, né? Então, desenvolver única e exclusivamente a sua primeira problemática no primeiro desenvolvimento, certo? E o desenvolvimento 1, ele também é dividido em 3 períodos. O primeiro, que seria o tópico frasal, a ideia central do parágrafo. O segundo período, a citação, que vai te ajudar a comprovar que o que você disse é verdade, tem fundamento. Nesse momento, você vai validar a sua argumentação. Você vai mostrar, tipo assim, olha, eu tô falando isso aqui, mas eu tô falando isso aqui porque eu tenho como provar que isso aqui tá certo. Tá bom? Porque segundo fulaninho e tal, não sei o que, ele fala isso e isso, entende? Então, assim, você vai validar o que você está falando. E no terceiro período, você vai colocar o seu ponto de vista, ou seja, como o que você citou anteriormente interfere diretamente no problema da redação, no caso desse menino, no último período. Ele colocou de uma forma até um pouco bagunçada, mas eu gostei porque ele apontou como o Brasil ele era dependente da tecnologia de outros países e como isso afeta a nossa saúde. Por quê? Nós não temos bons hospitais, não temos capacidade para fazer testagem em massa, e isso acaba resultando, em muitos casos, e em subnotificações. Então, o terceiro período é justamente para você fazer isso, é para você citar como é que as problemáticas que você apontou anteriormente, como é que o tópico frasal e a citação, o que elas têm a ver, como é que elas interferem no tema, no problema do tema que a redação oferece, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui novamente a redação de 2017, que a gente viu na nossa primeira aula de terça-feira, que o tema foi Desafios para a Formação Educacional do Surdo no Brasil. Acho que vocês lembram, mas eu vou ler novamente, certo? A menina começa falando que no convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade, o que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil com o intuito de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos, certo? Então, temos aqui as nossas duas problemáticas. A primeira problemática é o fato de os surdos não terem acesso a uma educação de qualidade, e a segunda problemática diz respeito ao convívio social, a falta de inclusão desses indivíduos na nossa sociedade, certo? Então, vamos lá. Primeira problemática. Os indivíduos surdos não têm acesso a uma educação de qualidade. Essa foi a primeira problemática apontada pela menina no parágrafo de introdução. Esse parágrafo que está aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, agora que a gente já sabe qual é a relação entre a primeira problemática e o primeiro desenvolvimento, espera-se que ela tenha defendido o porquê dela achar isso. Por que ela acha que os indivíduos surdos não têm acesso à educação de qualidade? Então, agora a gente vai ler e a gente vai ver se ela defendeu esse ponto de vista, certo? Sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para acessar o ensino fundamental, médio ou superior, visto que diversas instituições de ensino carecem de uma infraestrutura adaptada a esses indivíduos, como intérprete de Libras durante as aulas. Tal panorama representa a violação da Constituição Federal de 1988 e o Estado da Pessoa com Deficiência, os quais são mecanismos jurídicos que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. Isso atesta
a ineficiência governamental em cumprir prerrogativos legais que garantem a efetiva inclusão dos surdos na educação. Ela explicou por que os surdos não têm acesso à educação de qualidade? Explicou perfeitamente. Eu até uso essa palavra, porque olha só, percebam também que ela não fez o uso do tópico frasal, mas ela não deixou de tirar 1000 na redação, certo? Eu trouxe essa técnica do tópico frasal para vocês poderem ter mais um mecanismo na redação de vocês, certo? Mas eu não gosto de citar certos ou errados para o aluno fazer. Eu gosto de dar as possibilidades, deixar ele muito à vontade para ele fazer o que ele quer, certo? Que nem eu falei que tem professores que falam que o certo é redação com 4 períodos ou com 4 parágrafos, redação com 5 parágrafos. Existem as duas possibilidades e eu prefiro que o aluno escolha o que é que ele se sinta mais confortável em fazer, certo? E da mesma forma com o tópico frasal. Eu expliquei o conceito de tópico frasal, mas eu também trouxe uma redação que tirou nota 1000, que não tem tópico frasal, para mostrar que vocês também não precisam dominar essa técnica, porque tem muita gente agora, provavelmente, que tá achando que o Enem, meu Deus, tá em cima da hora, e eu não sei o que é tópico frasal, e aí já fica nervoso, mas calma, não precisa, certo? Não é uma obrigação. Claro que é um diferencial, mas não é uma obrigação, certo? Mas vamos lá, sobre a redação dessa menina que tirou 1000. O primeiro período dela, o que ela faz? Ela explicou com argumentos que eu digo são argumentos palpáveis, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. É aquilo que a gente não precisa de teóricos para confirmar, certo? A mesma coisa que falar, sei lá, o céu é azul. Enfim, são coisas que a gente não precisa que teóricos falem porque é perceptível, certo? Então, é perceptível que os surdos eles têm dificuldade em acessar a escola, ensino médio, ensino superior. Tanto que eu posso até perguntar a vocês aqui, vocês estudaram com algum surdo na vida de vocês? Na escola de vocês tinha alguém surdo? E eu ouso acreditar que não, infelizmente. Tanto que, assim, fazendo até um parênteses, minha área dentro do meu curso é voltada para a educação de surdos. Eu participo de projetos que dizem respeito a isso. E eu, no futuro, quero ser professora de pessoas surdas. E eu vejo como essa realidade ela é muito forte, infelizmente, da dificuldade que os surdos têm de entrar em sala de aula, de participar, de ir à escola, pela falta de infraestrutura, pela falta de atendimento, pela falta de intérprete de Libras, pela falta de pessoas, professores que conheçam a Libras. Então, essa é uma realidade muito palpável. E ela usou dessa realidade para mostrar essas dificuldades que são muito visíveis, que existem no nosso dia a dia, certo? E aí, no segundo período, ela fez justamente o quê? Ela provou como é que essa realidade ela é injusta. Por quê? A nossa Constituição Federal e o Estado da Pessoa com Deficiência garantem que os surdos tenham acesso à educação, mas isso na prática não acontece. Isso está muito longe de ser realidade. Então, um direito que ele é assegurado, ele não é cumprido. E ela usou isso como argumento para mostrar que, de fato, existem desafios, sim, para a educação de surdos. E aí, no último... Então, é que eu fiz uma anotação e tinha esquecido. Ela trouxe um repertório, nesse caso, ela recorreu à legislação, que concorda diretamente com o argumento que ela apresentou anteriormente, certo? Ela explicou como o tema da redação falava sobre desafios da educação dos surdos. E aí ela mostrou por que é um desafio. Porque está assegurado na lei, mas não está cumprido. Então, logicamente, se torna um desafio. E aí, no último período, ela trouxe um fechamento do parágrafo, oferecendo um entendimento próprio, uma opinião dela. Ou seja, segundo ela, isso atesta a ineficiência governamental, certo? Por que é um entendimento próprio, uma opinião dela? Porque tem muita gente que pode falar que isso não é uma ineficiência governamental, tá entendendo? O fato de ser uma ineficiência governamental, entender como uma ineficiência governamental, é uma coisa muito subjetiva. Para algumas pessoas, isso não é ineficiência. Algumas pessoas acreditam nisso, infelizmente. Então, assim, o fato dela ter colocado que isso era uma ineficiência governamental sim uma visão própria dela, e é nesse momento, e é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que vocês precisam dar a opinião de vocês, certo? Em explicar como é que isso afeta o problema.
de dizer que é um ineficiente, que é uma ineficiência, que é uma falha do governo, que é uma lacuna social. Vocês podem usar diversos termos para atestar, para mostrar o que é que vocês pensam sobre o que está sendo escrito, certo? Então, recapitulando a nossa aula, né, que já está chegando ao fim, a estrutura do parágrafo argumentativo ela é composta por 3 períodos, certo? No primeiro período, o aluno pode apresentar um tópico frasal, ou poderá apresentar um argumento mais geral que será capaz de comprovar a problemática apresentada por ele na introdução, certo? Então, primeiro período, tópico frasal, ou algum argumento mais geral, uma coisa mais palpável, mais visível, que dê para comprovar que a sua problemática é de fato uma problemática, certo? No segundo período, ele vai apresentar um repertório que valide o argumento, certo? Um pensamento de um sociólogo, de um filósofo, de um historiador, e, se necessário, também discorrer sobre a ideia apresentada, certo? E, por último, o candidato ele precisa propor aquilo que ele pensa, dar a opinião dele, e não usar jamais a primeira pessoa. Disso acho que vocês estão sabendo até demais, né? Não usar a primeira pessoa, dar a sua opinião, dar o seu ponto de vista, mas sempre usando a terceira pessoa. Eu não gosto nem de usar a segunda, certo? Aliás, a terceira pessoa do plural que eu tô falando. E a segunda pessoa do plural também. Eu não aconselho usar, certo? Só a primeira e a terceira pessoa do singular que, enfim. Mas não usem a primeira pessoa, usem apenas a terceira. Do singular, inclusive, certo? Não usem do plural. E aí, como tarefa de casa, eu peço que vocês pensem em 2 problemáticas acerca do tema, consequência da busca por padrões de beleza idealizados. Eu acredito que vocês tenham já desenvolvido uma redação sobre isso no começo do ano, mas eu peço que vocês, agora, sabendo de mais coisas, já tendo visto várias revisões, pensem em 2 problemáticas sobre esse tema. Não precisa escrever o parágrafo de introdução inteiro, certo? Mas se quiserem também, sem problemas. E aí vocês vão pensar em 2 problemáticas e vai desenvolver 2 parágrafos de argumentação, seguindo as orientações que a gente passou na aula de hoje, certo? Deixa eu parar a gravação aqui.